Seja muito bem-vindo ao meu canal. Eu estou aqui na loja da SM NetSeg, uma parceria aqui que eu fiz com eles para poder trazer conteúdo para vocês e mostrando e demonstrando diversos equipamentos. Eu estou aqui com o Henrique, que é da HGT, também aluno do programa de treinamento Milionários da Telecom. O que a gente vai falar aqui nesse vídeo, Henrique? Alan, então com a ideia aqui, fazer até uma pergunta para você. Qual é a melhor ocasião de quando usar uma OLT? EPON, dessa aqui, os fusquinhas da FTTH, ou quando usar uma OLT GPON? Tá. Vamos abrir essa OLT aqui para quem está nos assistindo ver, poder entender. Uma caixa enorme, né? Só puxar. Só a caixa já é dispensa apresentações. Caixa bonita, né? Vai ver se tá vendo. Olha, ele já tá com a tela de configuração dele já aqui na... Olha essa apresentação bonita. Mas é uma... Mas vamos lá. Vamos lá. Essa OLT, para quem está assistindo... Os gibiques. Você tem que entender o seguinte... Se você for montar um projeto de rede, o que todo provedor não consegue entender muito é o seguinte: uma OLT GPON, ela vem geralmente com 8 portas. Sim, a menor que eu conheço é 8 portas. A menor que você conhece é 8 portas. Sim. Então o que acontece? 8 portas é 1024. 1024. 1024 assinantes. Só que o provedor ele não consegue atender todos os assinantes. Porque você tem concorrente, porque nem todo mundo quer a tua internet. Então, assim, eu chamo isso de taxa de penetração. A taxa de penetração de um provedor de internet, ela tem determinados limites. Então, assim, é bacana essa OLT. Só que você vai gastar uma grana numa OLT dessa. E muito provedor, o principal erro que os provedores cometem, eu tenho alunos que cometem esse erro, né? Que geralmente a pessoa, quando faz o curso, já faz com o erro cometido, né? Qual é o erro? Ele tem uma rede pequena e compra uma OLT GPON. Ele não consegue nem colocar na rua o que a OLT fornece de disponibilidade. E tem gente que compra aquele chassi. Aquele chassi da Fiber Home enorme, né? Porque dali eu praticamente não gosto, porque... E aí você começa a usar cabo grande, várias quantidades de pelos. E nessa parte, quando dá uma manutenção, você sabe que é uma manutenção que vai demorar muitas horas. Agora, olha só, vamos fazer uma conta aqui na calculadora. Sim. Henrique, o quanto a gente teria que ter de caixa na rua para atender tudo isso aqui? 1024 assinantes. Teria que ter quantas caixas? Divide por 16, que cada caixa, geralmente 16. Teria que ter 64 caixas, não é isso? Sim. Então, assim... Qual é a pergunta que você que está nos assistindo precisa fazer? Você vai montar no EPON ou no GPON? A primeira pergunta é: você vai botar 64 caixas na rua? Exatamente. 64 de 1 para 16. Pode ser também 128 para 1 para 8. Você vai botar, como é que é? 64 caixas na rua, ou você vai botar 128 caixas na rua, que seria 1024 dividido por 8. Isso. 128 caixas na rua. Aí quanto é que custaria 128 caixas? Vamos fazer aquela conta? Vamos fazer. Que é aquela caixa que está aqui, né? Não, é outra caixa. Quanto é essa aqui, por acaso? Eu não sei. Tudo bem. Mas quanto é que é aquela que a gente estava calculando? Aquela é R$110. Tia, quanto é essa caixa aqui, sabe? Tá aí. De cabeça não tá ali, não? Tudo bem. Não, tudo bem. Mas quanto é que é aquela que Aquela mais baratinha, R$110 completa. Mas 16 ou 8? 1 para 8. 110, com splitter. Com splitter. Então você vê, só de caixa. 135. Tá. Essa, 135? Completa? Não. A vazia. Tá. Então você vê. Se a pessoa usar, repetindo, se a pessoa usar essa OLT, ela vai ter que ter na rua 128 caixas de 1 para 8. Não é isso? Isso. Então, 128 vezes R$110 dá 14 mil.
Então, 14 mil reais é só de caixa na rua. E tem as fibras, né? Porque acabar você usando uma LT, um chassi muito grande dentro da alta base, você vai ter que ter fibra maiores. Não vai ser uma fibra de 12 FO mais, infelizmente. Vai ter que ser fibra já de 24, 36, 48. Não dá nem muito pra gente fazer essa conta assim, como é que é essa conta de botequim que a gente tá fazendo. Exatamente. Né? Uma coisa que é interessante, num podcast passado a gente falou de... Tem como montar um provedor sem projeto? Na rede EPON, cara, Tem. Muito fácil até. Agora, quando começa a botar um chassi grande dentro da tua base, muitas portas PON, já começa a ter que ter projeto. Não tem mais como fazer assim sem ter projeto, sair esticando o cabo. Porque, infelizmente, já começa a ter projeto de quantidade de pelo que você precisa no cabo. Mas vamos fazer uma outra conta aqui. Foram quantas caixas que a gente falou? 128. 128 caixas. Se a gente fosse colocar uma distância entre poste de quanto? Vou botar aí 150 metros. 150 metros não é muito, não? Não, a rede FTTH não é muito, não. 128 vezes 150 metros. Estamos falando de 20 quilômetros de fibra. Significa que quem for comprar uma LT dessa tem que colocar 128 caixas e mais 20 quilômetros de fibra. Será que o bairro que você vai atender passa 20 quilômetros de fibra? Imagina se no primeiro quilômetro arrebenta a tua fibra principal. A fibra que alimenta seus... Vai ser 20 anos parado. O que significa que isso aqui é meio que um canhão para matar uma mosca. Isso aí. Não é isso? Que é uma coisa muito exagerada. Então, assim, se você compra isso aqui e não usa, igual, por exemplo, um aluno que eu entrevistei, eu não lembro o nome dele, ele tem uma LT GPON, ele só tem 600 assinantes. E não é em uma LT, não. Numa LT GPON, ele tem, sei lá, ele tinha, sei lá, 100 e poucos assinantes. Não, mas o que acontece na realidade? Não tem como. Porque você montar uma rede centralizada é uma parada muito legal, porque você pode botar uma LT dessa aqui. Não nessa aqui, porque essa aqui é um chassi diferente, mas pode entrar uma fibra dessa aqui. Essa aqui tem 2 portas 10G. Entrar uma fibra dessa aqui para um lado, outra fibra dessa aqui para o outro lado e um armário atendendo só aquela regiãozinha ali, aquele bairrozinho ali. Aquele teu pop vai estar sempre protegido. Aqueles teus clientes, se arrebentar uma fibra daquele pop, teus clientes não vão ficar parados. Mas esse conceito que você está explicando para quem está nos assistindo é um conceito do chamado mini pops. Isso. Seria assim, seria uma rede, melhor ter uma rede descentralizada com vários pequenos pops do que uma rede grandona com uma chassi gigante. Com um chassi gigante, sem proteção nenhuma. Exatamente. Teria que ter um quadro branco para a gente explicar isso melhor. Melhor, né? Exatamente. Agora, conceitualmente, não que a gente seja contra o Japão, né? Às vezes tem utilidade nisso aqui. Por exemplo, se ele der uma comunidade grande, no Rio de Janeiro até acontece muito isso, uma comunidade que tem aquele pessoal que sai construindo casa em cima da casa da família, da mãe, do tio. Sim. Aí você consegue até uma LT dessa aqui encher. Vai encher fácil. Né? Encher fácil, mas uma região que já tem concorrente. Vamos tirar aqui para quem está nos assistindo ver melhor. Essa LT é legal que ela tem menos de 48 volts também. Então você vê, essa LT. Ela tem um módulo de fonte nela. Você pode botar uma fonte menos 48 e uma fonte AC. Nela pode botar uma fonte AC, ou aqui você tira isso aqui e bota uma fonte menos 48. Que ela vende a parte. Não é uma fonte, né? Um conversor que aceita o menos 48 aqui, né? Correto. E já tem uma dupla proteção de energia já também. Seria uma dupla proteção. Isso. E aqui na frente... Temos 8 portas PON. Cada porta PON 128 clientes. Cada porta PON 128 assinantes. A velocidade por porta é maior também. É 2 GB por porta. E tem 2 portas de uplink de 10 GB. E aqui bota 2 portas de uplink. Isso aí. Poderia atuar até como um switch metro, né? Que o link chega Você pode fechar um anel em cima sai, dela. né? Ela tem esse expansor e tem essas proteções. Tem esses layer 2, né? Isso. E aqui é uma porta de gerência, né? Para poder entrar dentro do equipamento, fazer a gerência. E aqui uma porta de console que você tem acesso àquela tela preta. Preta, né? porta serial. Seria a porta serial. Ele é um conector RJ45, porém, isso aqui não é Ethernet. Ele é um conector DB9. Não.
O conector é RJ45. Só que no computador vira Só DB9. que no computador vira DB9 no computador antigo. Só É. que pode ser daqui para um serial. Isso aí. Então seria ser uma OLT. É uma OLT Japão. É legal, gosto, muito legal. Tem uma gerência legal ela. De maneira que a UbiKit, fabricante dessa OLT aqui, ela fez um projeto parecido com isso aqui. Porque na verdade isso aqui é uma OLT standalone, não precisa de software de gerenciamento, não precisa de nada, ela roda. Standalone é o próprio tocar sozinha nessa guardar lá de configuração. Foi. Eu poderia fazer isso, né? Não, contrário. Tira aí. Levanta. Sim. Aí. Aí aqui, ó, vem até dizendo, né? O software de gerenciamento dela ela já praticamente ensina a fazer. Isso aqui é pela web mesmo, né? Ela também acessa pela web, mas isso aqui é chamado um software chamado UNMS. O NMS. Entendeu? Aqui, ó, meu errozinho. Mas também ela acessa via web também essa LT. Então, quer dizer, ela tem toda a autoridade de gerência, violão. E ela faz tudo que camada 2 ela também consegue fazer. Você vê, é uma OLT completa. Completa. Né? Uma LT completa, com todo acesso e gerência nela, né? Engraçado, agora... Agora, ela tem um problema, que a gente não está falando desse problema aqui para quem está nos assistindo. O problema é o seguinte: quem compra essa OLT fica refém dessa ONU. Exatamente, a UbiKit tem esse negocinho. Mas a UbiKit também tem problema, a gente até errou um negócio antes. A UbiKit fabrica a OLT GPON 4 portas. É a única fabricante que eu vi isso. Sim, verdade. Verdade. Tem um modelo mais simples, de 4 portas. Que é uma porta 10G e 4 portas Não GPON. é isso. É que no início do GPON, eles fabricavam LTs com 4 portas. Só que isso foi entrando em desuso. Então, os equipamentos mais antigos acha-se o LT GPON de 4 portas. Mas hoje em dia não mais. Já é mais difícil de achar. Né? Agora, essa questão da NU continua. Você não vai achar uma NU... Aliás, isso é um grande problema de toda a OLT. A pessoa que compra LT, ela de certa forma fica refém dessa... A UbiKit, principalmente. A OLT da UbiKit só funciona na ONU da UbiKit. Não tem como... Não tem outra, né? Não tem outra. A Fiber Home tem como desbloquear e botam outras de OLT, outras ONU, desculpa. Não, a não ser que algum fabricante deseje construir uma LT compatível. Igual, por exemplo, a Intelbras. Funciona. Eu até fiz um vídeo numa feira, né? Acho que tá até ali aquela a ONU híbrida ali. Eu fiz um vídeo de uma NU que ela é compatível com todas. Sim. Exceto com essa. Exceto com essa. Que essa aqui só aceita a ONU dela. Então, assim, se você for montar um projeto grande, para mais de 1000 pessoas, lembre-se, isso aqui é um canhão para matar uma mosca, se for montar um projeto grande. Se você for montar um projeto pequeno, você começa na EPON. Vamos até melhorar. Território pequeno e muita densidade de cliente, essa aqui é até o ideal. Mas você quer botar uma LT para abrir muito território, como se fosse assim, por exemplo, você está no centro da cidade, você tem um prédio, um condomínio com uma porrada de gente no condomínio. Isso, foi um condomínio de prédio de 1000 apartamentos. Isso. Chegou, essa aqui é a tua solução ideal. Agora, se for residência, se for vertical... Vertical já começa a mudar a história. Agora, só para refazer aquelas contas, porque acho que talvez quem tem nos assistido não vai entender isso. Aquelas contas. Quem comprar uma LT dessa tem que ter em mente que vai ter que ter 64 caixas
Não, 128 caixas de 1 para 8. 128 caixas com splitter de 1 para 8 ou 64 caixas De 1 para 16. de 1 para 16. Quem comprar SOLT vai precisar comprar também 64 caixas para botar na rua de 1 para 16 ou 128 de 1 para 8. Então, assim, não adianta você, como é que é, gastar dinheiro com uma parte da coisa. Gasta dinheiro completo. Eu prefiro comprar essa daqui e gastar logo o dinheiro todo na rua, que já tô começando a ganhar dinheiro, que comprar essa aqui e depois ter que montar a rede devagarinho. Porque muita gente tá fazendo isso, né, Alan? Compra uma LT chassi grandão, só monta uma porta-pão, só que acabou o dinheiro. Porque o dinheiro ficou todo na LT que a pessoa gastou. Correto. Desnecessariamente. Isso aí. Então, como é que é? A gente mostrou para vocês uma comparação, né? Uma comparação entre uma OLT. Agora, essa OLT EPON, o ruim dela é que acaba as portas logo. Realmente. Rapidinho acaba as portas. Só que você pode ter vantagem. Como ela é um preço muito vantajoso, R$ 3.500 a OLT dessa aqui, você pode logo botar uma outra embaixo. Ou montar um outro pop. Ou montar outro pop. Que vai ficar protegido em anel, etc. Que etc. Essa OLT também, a mesma função que essa OLT aqui faz de Span Tree, ou a proteção de DR2, essa OLT também faz. Ela tem 4 portas GBIC aqui de OpenLink. Só que ela é 1 GB, não é 10 GB como a outra de baixo. Mas ela também faz todas as proteções de Layer 2. Mas geralmente quando a pessoa monta o pop, ela coloca RB. Pega ali aquela RB ali. Não é isso? Geralmente sim, que aí faz a autenticação do PPWE em cima da OLT. Então, dificilmente vai se usar essa OLT como switch também, né? Sim, é raro. Geralmente ela bota aqui e bota o autenticador PPPoE aqui, né? Até nisso, outra coisa me fica mais cara. Se você pensar nesse modo de fazer um pop que é o ideal, que eu gosto de fazer, botar um roteador, um concentrador PPoE em cada pop, nessa jeitinho aqui de EPON, um roteador, você consegue botar um roteadorzinho baratinho, de 30 ohms, já atende perfeitamente essa OLT. Agora, botar 1.000 clientes em cima de um RB, já tem que ser um RB bem possante. Já fica mais caro também. Sim, fica. Mas a questão é o seguinte. É possível colocar o controle de banda na OLT? Sim. Agora vem a vantagem e a desvantagem da GPON. A GPON consegue fazer isso melhor do que a EPON. Então quem está nos assistindo precisa ter essa sacada. Essa sacada. A OLT... Né? A OLT GPON, o controle de banda pode ir nela e ela vai fazer isso melhor. A OLT EPON já não faz isso. Não faz isso, faz muito mal. Mas faz na ONU? Faz também, Depende da ONU. Depende da ONU. Como a gente começa a misturar a marca Só que o provedor não vai conseguir gerenciar isso, porque é muito complexo. Né? Muita gente, né? A vantagem. A UbiKit, ela travar a OLT dela para funcionar só na ONU dela, tem essa vantagem, porque o próprio software de gerenciamento dela consegue controlar a ONU dela. Porque ela travou a OLT dela. Agora essa OLT aqui que aceita tudo, ela não consegue gerenciar todas as ONU, que ela nem conhece, acho, todas as ONU que é compatível com ela. Ela aceita tudo. Então ela acaba tendo essa incompatibilidade. Agora, quando a gente instala a sua LT aqui, tem que botar o que? Uma VLAN aqui? Talvez sim, talvez não precisa. Ou ela é uma bridge transparente? Ela vem com uma bridge transparente. Mas você pode criar uma VLAN. A ONU que conectar, ele alcança rapidamente o Rapidamente. Você não precisa Basta nem colocar um cabo de uplink aqui entre um e outro. Você não precisa nem configurar ela. Ela já vem configurada assim já. Entendeu? Então nem mexe. Nem mexe. A gente configura para fazer... praticamente um equipamento passivo, né? Passivo. Se não fosse ligado na tomada, é praticamente um equipamento passivo. Mas a gente configura para ter acesso a ela remotamente e tal. Pode fazer VLAN, por cada porta-pão fazer uma VLAN. Para saber, por exemplo, o nível de sinal dos clientes. Tem que acessar ela. Tem que acessar ela. Isso. Entendeu? Ela aparece o nível de sinal dos clientes tranquilamente. Só que é aquele negócio, né? Ela não consegue gerenciar toda a ONU. Esse é o maior problema da EPON, porque a EPON já ficou uma tecnologia já muito usada. Então tem diversos ONU, diversos fabricantes e ela não consegue gerenciar todos. Muito amadurecida, né? Isso. Vamos falar assim, né? E a UbiKit, quando fez esse negócio de travar as ONU, ela consegue gerenciar as ONU dela, que ela não tem problema com isso. Entendeu? Aí você pode também fazer VLAN casada, né? Uplink 1, porta-pão 1, Uplink 2, porta-pão 2. Consegue fazer de qualquer maneira aqui.
Esse é aquele modelo mais barato sem o LCD. É, sem LCD e até o processador um pouquinho mais fraco dela. Tem um outro aí? A outra ficou lá. Tem a CCR aqui. Não. Presta mostrar. A outra tá lá na frente. Não, só para mostrar que assim, esse conjunto aqui é um provedor pequeno ideal. Ideal. Você pode montar diversos pop desse jeito aqui, ó. Nesses dois equipamentos aqui você tem R$4.000. 500 da RB e 3.500 da ULT. Tá montado o provedorzinho. Tá montado o provedorzinho. Tá montado aquele popzinho. Que foi aquele pop que eu filmei seu, mais ou menos aquilo? É, exatamente aquilo. Aqui a minha tava usando ULT Eu vou Solution. pedir pro meu editor de vídeo colocar aqui o vídeo do pop do Henrique. Henrique. Pra vocês entenderem esse conceito aqui. O que E é- mais? Falamos tudo? Falando tudo, né? Tem as vantagens da GPON, que a gente falou, que infelizmente o gerenciamento da GPON acaba sendo melhor do que da EPON. Gerenciamento é melhor. É melhor. Vamos lá. Vantagens do GPON. Gerenciamento é melhor. Banda. Mais banda, mais cliente por porta-PON. Mais cliente por porta. E acaba também ficando mais barato, se eu não me engano, o cliente por porta-PON. Cada cliente. O cliente por porta é mais barato. É porque- Só que é difícil achar um caso de um provedor Que lotou. regional que, como é que é, já começa grande usando uma GPON inteira. Difícil Esse mesmo. é o principal problema. E também é difícil lotar também uma GPON. Muito difícil. Hã? Difícil lotar ela. Difícil. Aí acaba ficando mais cara, porque você não tá usando ela toda. Teria como é que é ter a certeza de que onde você vai instalar, você vai conseguir vender tudo. Mesmo para poder. E dificilmente alguém tem essa certeza. Então aí a gente volta pro EPON que é mais barato. EPON é fácil de Acaba configurar, saindo mais barato. fácil de gerenciar, assim. Não tem muita coisa de gerenciar, ela só. Você só vai acessar ela, gente, pra poder verificar nível de sinal de ANU. Mais nada. Essa aqui não, você tem que configurar ela pra. Tem que configurar, não tem como você só botar e ligar, como essa daqui, você pode. Na GPON, cada cliente novo tem que autorizar a entrada da ANU na rede. Depende da configuração. Você pode fazer essa configuração de já autorizar ou não. Mas, Pode fazer. Mas você tem que configurar ela inicialmente. Você tem que chegar a configurar ela todinha para você ativar ela. A EPON não precisa você configurar ela. Você pode, do jeito que tá aqui, você colocar lá no pop e começar já a trabalhar. Sim. Entendeu? A EPON. A Então isso é EPON. uma vantagem. Uma vantagem da EPON. Claro, a EPON, por ser pequeno, acaba sendo mais barata, tendo menos clientes, mais barato. Para você começar, é melhor. Vamos tentar fazer o custo por cliente Sim. da rede de acesso. Vamos primeiro da EPON. 3.500 mais quantas caixas na rua? Tá. Vamos supor que a gente lote cada rede. Tá. 128, não. 8, 16, 32. Não. 64. Não. 32 CTO. Não. 128 mais 128, 256. Você tá falando CTO? Não, caixinha. CTO. Não, 32 só. É 8 CTO. Vai voltar pro porta-pão. Ah, porque pode splitar, né? É. Poderia ter mais, mas para fazer um cálculo seguro, Aí se seriam botasse 8 por porta-pom. isso, Então seriam 8 vezes... 8. Que daria 64 porta-pão. Mas não tem 8 aí, tem 4? Não, 8 caixinhas vezes 8 clientes. Que daria 64 por porta-pão. Sim. E total de clientes que essa LT cabe aqui 8 vezes 8 dá 64. dá 64. Isso. 64 vezes 4. 4. 128. Não, 256. 256. Então, essa LT cabe 256 clientes. Beleza. Tá. Ponto. Ponto. Vezes o valor da CTO. O problema é que para saber o valor da CTO, teria que saber quantas CTO a gente teria na rua. Geralmente, o LT a gente bota 1 para 8. 1 para 8 seria 32. 32 CTOs? É, 8 por cada porta-pão. 32 CTOs vezes 110. Isso. Tá certo? Certíssimo. 110 reais, que é o custo dessa caixinha Isso. De 1 para 8. de 1 para 8. Beleza. 3.520. Isso. Mais 3.500 da LT. Isso. 7.020. Dividido por 256. Dividido por 256. Tá saindo a R$27 por cliente. Por cliente.
Agora, a OLT, o Biquiti, teria que ver o preço no Mercado Livre, que eu não sei o preço dela aqui não. Tá 990. Hã? 9.900. Essa OLT, tem certeza? Absoluto. Ele falou ali, né? Falou. Então vamos contar de novo, vamos lá. Então vamos lá. O custo por cliente aqui, 27. 27,42, sem incluir a fibra. Sem incluir a fibra. OLT mais as caixas. Vamos ver o custo daqui. São ali quantas caixas aqui? Hoje a gente já fez esse cálculo, eu esqueci. Vamos botar de 1 para 8 também? 16 vezes 8, bota aí. 128. 128 caixinhas. 128 caixas vezes R$110. Isso. 14.080 mais 9.900. 23.900 dividido por 1.024 assinantes. Correto. R$14 por assinante. Quer dizer, quase a metade do preço da EPOM, por Então, assinante. o custo por assinante na GPOM Sai mais barato. sai mais em conta. Só que a gente descartou a fibra. Se você botasse 1.024 clientes nessa LT, você teria que ter uma fibra de 20 km, né? Praticamente. Então, fica mais caro na fibra. Vamos fazer de novo a conta com a fibra de cima e com a fibra de baixo? Sim. Mas em cima seria quantos quilômetros de fibra? São quantas caixas que a gente calculou? Calculou 32 caixas. Vezes 150 metros de Isso. distância? 4.800 de fibra. É difícil fazer isso só na calculadora. 4.800 mais o quê? Quantas caixas? Aqui na EPOM. 32. 32 caixas vezes R$110, não é isso? Isso. Mais 13.500 da OLT. 11.820. Dividido por 64. Não. 128. 256. 256. 46 por assinante. Por assinante. Vamos para de baixo. Vamos. Agora o cálculo ficou grande, da de baixo. O cálculo ficou grande. Vamos lá. OLT 9.900 mais 128 caixas, né? 128 caixas vezes R$110 R$110. mais quantos quilômetros de fibra? Foi. Se botar 150 metros, vai dar 20 km. 20.000 metros. 20.000 metros vezes R$2, bota R$2. R$2. Isso. Mas não é, porque no início tem que ser fibra grande. Tá dando um total de 63.980. Dividido por 1024. 62. Ficou mais caro que EPOM. Então o custo por assinante na GPOM saiu mais caro do que na EPOM. Sim. Considerando a fibra. Sem considerar a fibra, saiu mais barato. Mais barato. Será que essa nossa conta tá certa? É, porque, felizmente, vai ter. Só se for uma área muito densa, ó. Você lotar Uma área muito densa que não use os 20 quilômetros. Exatamente. Vai botar Aí ali. sim o custo abaixa Aí e passa do EPOM, né? Isso aí. Que aí vai poder botar uma caixa de 1 para 16 e lotar ela. Aí consegue. Sim. Se lotar. Uma caixa de 1 para 16. Aí não vai precisar, vai ser 128 caixas. Vai ser 64 caixas de 1 para 16. E lotando. Entendeu? Mas aí é um provedor que você trabalha sozinho na região, não tem concorrente, uma área muito densa de casa. É uma região muito peculiar, né? Pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um grande abraço, a gente se vê na próxima.